Saúde com Alcione Marocolo. Oferecimento: Farmapele. Saúde, beleza e performance em um só lugar. Vem pra Farmapele. Hospital 9 de Julho. Há mais de 40 anos como referência em oncologia. Cruz Odontologia. 3 gerações onde tecnologia e excelência se encontram para cuidar de você. Doutor Felipe Coelho. Ortopedia e tratamento avançado da dor. Instituto Edras. Excelência em performance e longevidade. Viva mais, viva melhor. Olá, você está na coluna Saúde. O assunto de hoje é muito interessante, o poder do sorriso. E a especialista em odontologia estética já está conosco. Doutora Valéria Cruz, que delícia te receber aqui no Saúde. Prazer, tudo bem? Prazer, Alcione, prazer é imenso estar aqui com você. Uma alegria para nós. E podendo falar da minha profissão, que é odontologia. Você transforma sorrisos. E é uma coisa muito importante, porque isso afeta o emocional das pessoas. O que elas mais procuram quando desejam transformar o sorriso? Então, Alcione, assim, a odontologia mudou muito nesse aspecto, né? Nós lembramos que a odontologia se procurava o profissional de saúde quando o paciente sentia dor, quando ele tinha algum desconforto muito grande, por problemas de doença, né? Lesões de cárie, problemas periodontais, dores nas articulações. E o dentista, assim, ele era procurado sempre por uma necessidade. Então, aquele conceito de medo da cadeira do dentista, aquele pânico em um consultório, isso mudou muito, especialmente com a odontologia estética. Por quê? Porque hoje nós temos pacientes, por exemplo, que nos procuram com os dentes saudáveis, sem nenhum tipo de desconforto, a não ser o estético. Então, pacientes que têm, por exemplo, dentes espaçados, dentes manchados, não estão satisfeitos com o visual, né, do sorriso, fazem tratamentos odontológicos muito confortáveis e com resultado excelente em termos de embelezamento do sorriso. Eu conheço demais a sua profissão, porque eu sou paciente, né, da Valéria há quantos anos, né? Nem vamos falar, mas são muitos anos acompanhando a sua trajetória, a sua excelência no que você faz. Obrigada. E o que eu mais gosto é que você alia a funcionalidade, ou seja, você não perde a funcionalidade de vista para gerar beleza. Como é que é essa visão? Essa visão, ela existe na odontologia como um todo. A odontologia é uma ciência, né? E além disso, ela se tornou uma grande arte. Mas os preceitos científicos que já se estabeleceram, né, ao longo dos séculos, vamos dizer assim, eles devem ser respeitados. Então, primeiro, a gente restaura no paciente a forma, a função e, por consequência, vem a estética. Então, isso para ter o quê? Longevidade nos trabalhos, previsibilidade, precisão de adaptação. Então, isso é muito importante. A estética, ela é, vamos dizer assim, um viés final, ela é um resultado. É a cereja do bolo. Ela não pode ser o preceito inicial, porque primeiro tem que se respeitar toda aquela tradição odontológica de ciência. Doutora Valéria, você vem de uma família de cientistas da odontologia. E então isso faz com que vocês estejam sempre up to date, digamos assim, sempre à frente, né? Ligados ao movimento internacional, das novas tecnologias. O que tem de mais interessante na odontologia estética que você gostaria de ressaltar para a gente hoje? Eu acho que, além da tecnologia, que nós vemos em toda a área do conhecimento, nós sofremos nas últimas, talvez 6 décadas, um grande boom de conhecimento, de evolução digital, de evolução de equipamentos, de materiais. Isso realmente em todas as áreas. Na odontologia também, isso não foi diferente. Então nós temos em várias áreas, como é a minha área, odontologia estética e ortodontia, então eu vi realmente isso num crescente. Tanto é que eu fui fazer mestrado em odontologia estética porque eu me encantei com os materiais novos e a possibilidade de resultados incríveis. Que meu pai, por exemplo, que foi um grande profissional, Dr. Clóvis da Cruz Reis, ele ficaria encantado com os resultados que nós temos atualmente. Então, realmente indescritível. Eu acho que nós vivemos uma era de ouro na odontologia, com tantos materiais, com tecnologia, com a ajuda de computador, planejamentos virtuais. Então, o profissional hoje ele tem uma gama de
de conhecimento, de possibilidades para executar trabalhos maravilhosos. Então eu acho assim, que talvez daqui a 20 anos nós tenhamos não mais pessoas, talvez robôs fazendo o que nós fazemos. Mas por enquanto nós temos o privilégio de criar sorrisos maravilhosos. O robô pode até se tornar muito útil para a habilidade, mas o planejamento ainda prescinde do homem. Eu queria falar dos materiais. Hoje nós temos vários materiais que imitam, né, o dente branquinho, e eu ainda sou de uma geração que usava os restaurados prateados, a amálgama, né, que era muito usada. Essa troca, ela traz muita beleza e ela traz também durabilidade, segurança para o paciente? Então, os materiais estão sendo muito estudados há algumas décadas. E substituição de ligas metálicas, de amálgama, isso já é uma realidade. Esses materiais, eles substituem muito bem, porque se busca a resistência também dos materiais, não só uma beleza com tempo de vida útil curta, mas de longevidade dos trabalhos, né? O que importa é que nós possamos dar uma vida útil muito grande para todo o trabalho que nós possamos fazer na boca. Apesar de amálgama, por exemplo, então tem algumas pessoas que perguntam, eu preciso trocar minhas restaurações em amálgama? Sim, por razões estéticas, pode ser trocadas, ou quando as restaurações estiverem deficientes, estiverem gastas ou com infiltração, que nós chamamos por cárie, ou até fraturadas, tem indicação de troca. Mas eu gostaria até de esclarecer isso, porque a internet às vezes cria algumas polêmicas, então a gente vê às vezes pessoas falando que o amálgama em boca, as restaurações causam prejuízo à saúde, e isso não é uma realidade. Então tem estudos provando, tem organismos internacionais que já balizaram a segurança das restaurações em amálgama. Elas não causam prejuízo à saúde do paciente. Esse material está sendo banido da odontologia. Ano passado a União Europeia inclusive o proibiu, e no Brasil até 2030 ele estará totalmente em desuso. Mas é por causa do componente, o mercúrio, que ele pode prejudicar o profissional e o descarte dele na natureza, mas não as restaurações que estão em pacientes. Então, trocar por razão estética, sim, mas ele não é, vamos dizer, um lobo mau. Ele já fez um grande serviço, a amálgama prestou um grande serviço à odontologia por mais de 200 anos. A restauração de um sorriso muda a emoção do paciente, a forma como ele se vê? Muda muito, né? Muda muito. Porque o sorriso, ele tem uma abrangência na psique muito grande. O sorriso, na verdade, é uma das expressões mais universais da humanidade. É verdade. Né? Você pode não falar uma língua, mas se você sorrir, você já está transmitindo acolhimento, empatia, e ele é uma expressão de felicidade. Quando há uma inibição em relação a esse ato, normalmente as pessoas se envergonham, elas ficam mais inibidas de um relacionamento interpessoal, de vínculos sociais, e até profissionalmente as pessoas se sentem mais constrangidas, né? Então, isso claro, aí, a importância de você cuidar da sua apresentação pessoal e do seu sorriso. E a gente está conversando aqui com uma super especialista, que é a doutora Valéria Cruz. E agora o nosso tempo aqui já terminou, mas nós vamos com ela para o nosso canal do YouTube, porque eu quero saber o que mais incomoda as pessoas e que elas querem transformar no sorriso. Mas você vai responder com a gente lá no canal do YouTube. Combinado? Com certeza, será ótimo. E você encontra com a gente quinta que vem aqui no Jornal. Um abraço. Você estava com a gente no jornal falando sobre o poder do sorriso. E a nossa especialista está conosco, a doutora Valéria Cruz, justamente para nos ajudar a entender como podemos ter um sorriso ainda mais estético e bonito. A gente estava falando lá da importância de se cuidar do sorriso, porque ele realmente afeta as nossas relações interpessoais. Se você pudesse dizer agora para quem está nos assistindo e que às vezes quando vai sorrir, põe a mão no rosto, né, ou evita sorrir, vai tirar uma foto, fecha a boca, isso é um fator inibidor muito grande, né, para a felicidade. O que você diria para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Então, a minha recomendação é que essa pessoa procure uma avaliação de um profissional, porque às vezes procedimentos simples, a odontologia
estética ela vai desde procedimentos muito simples até procedimentos complexos. Então, às vezes, alguns procedimentos, como clareamento dental, por exemplo, como fechamento de restaurações com resina composta, podem trazer um benefício estético tão grande e são tratamentos muitas vezes acessíveis, são tratamentos para cada realidade. Democráticos, né, Valéria? São democráticos, então não tem mais necessidade hoje de uma pessoa se envergonhar com seu sorriso. A odontologia oferece inúmeras possibilidades de reconstrução, de restaurações e de embelezamento do sorriso, o que vai elevar muito a autoestima dessa pessoa e vai dar a ela uma sensação de maior bem-estar. Você falou no clareamento e eu quero abordar esse assunto porque ele hoje é muito conhecido e muitas pessoas têm problemas, às vezes, dos dentes serem escurecidos ou amarelados. É saudável? Pode fazer? Como é que a gente pensa num clareamento saudável? O clareamento dental, ele existia desde o início do século XIX, que se buscava para dentes tratados canal, que muitas vezes eles sofriam um escurecimento. Mas, no final da década de 80, dois pesquisadores descobriram um benefício de um clareamento de dentes vitais. Isso foi uma revolução. Você imagina, porque aquele sorriso amarelo da pessoa, a pessoa tem um sorriso amarelo. Tem até essa expressão, né? E não tinha alternativa a não ser uma alternativa mais drástica, que seria, às vezes, desgaste de dente e reconstrução, mudança de cor com materiais externos. Então, eles desenvolveram uma técnica que pudesse fazer clareamento preservando toda a estrutura dental. Isso realmente foi revolucionário. E essa técnica é estudada desde essa época. E existe um mito, às vezes, de que o clareamento enfraquece o dente. Então, vamos dizer assim, existem protocolos de uso de clareamento. Então, nós temos dois tipos de clareamento, um feito no consultório, que é uma técnica relativamente mais nova, e tem um clareamento original, que era o clareamento feito em casa, com moldeiras, para uso noturno ou até diurno, mas a técnica é extremamente segura. O que pode às vezes causar é um pouco de sensibilidade, que também é controlada. Mas seguindo as orientações do profissional, essa é uma técnica excelente, eficaz, que dá um resultado muito bom. Lindo, né? Ilumina o rosto. E que realmente é extremamente conservadora. Não se prejudica em nada a estrutura dental, desde que feito com critério. O que não se pode fazer é o que às vezes a gente vê alguns jovens que ficam viciados em clareamento, começam a usar de uma maneira indiscriminada sim. E comprando, às vezes na internet, usando de qualquer forma. Aí sim, eu falo até água demais, pode matar qualquer a pessoa, coisa em né? excesso. Então tem que ser feito com critério. Sendo feito, é uma excelente técnica. Muito bom. Você, enquanto conversamos, vai conferindo os casos lindos da doutora Valéria de restauração dos sorrisos. E aí você vai entendendo ainda mais a importância de áreas como a odontologia estética, que não tratam somente a beleza, mas trazem alívio para a alma. Como é bom se livrar de um preconceito, uma vergonha, né? Uma rejeição que você tem em relação à sua aparência. Eu queria falar um pouco de materiais, né? Que hoje os brancos a gente fala muito de resina e da própria porcelana. Como é que é a utilização desses dois materiais na restauração do sorriso? Então, na odontologia estética, esses são os dois materiais de eleição. A resina composta, hoje, com uma alta performance, e as porcelanas, que também tiveram um desenvolvimento muito grande. Os dois materiais são excelentes quando bem indicados e executados. A resina composta ela é um material mais conservador, então você desgasta menos a estrutura dental. Mesmo a gente falando em dentes anteriores ou dentes posteriores, restauração dos dentes de trás também, molares, pré-molares. É um material mimético também, ele é da cor do dente, então ele dá um sorriso natural. Ele pode ser feito numa seção única, então o custo dele é mais baixo. Sofre um pouco de manchamento com o tempo, sofre um pouco de desgaste. Então ele é um material que tem um tempo de vida um pouco mais curto, mas ele aceita, vamos dizer assim, uma revitalização. Então é um material muito versátil. A porcelana é considerado, vamos dizer assim, hoje, o padrão ouro da odontologia, né? Então você consegue restaurações com grande longevidade. Arte, né? Já vi coisas suas, obras de arte. Você tem obra de arte. Tem, né? Então eu tenho restaurações, por exemplo, posteriores de porcelana com mais de 25 anos e perfeitas.
lindas, funcionando. É lindo de ver. Então a porcelana, ela é um material que tem brilho, tem longevidade, como eu disse, tem estabilidade de cor. Ela tem algum problema que ela precisa de mais espaço para restaurar os dentes. Então ela é um pouco menos conservadora, tem mais desgaste da estrutura dental. Mas é um material espetacular, excelente quando bem indicado. E o custo dela é superior ao da resina. Então, tem opções para todos os tipos de pacientes e necessidades, não é isso? Sim, claro. Nossa, eu costumo dizer o seguinte... Que tema bom que é esse. Por mim, eu fico aqui com a Valéria até amanhã, viu, gente? Eu também. Eu costumo dizer que a gente tem que adequar a técnica ao dente, não o dente à técnica. Então, você precisa adequar aquilo que o paciente necessita naquele momento e que vai ter um resultado duradouro e satisfatório. Para a gente encerrar, eu imagino que você já tratou muitos pacientes, né? Eu te acompanho há 40 anos, imagina quantas pessoas já se sentaram ali naquela cadeira e tiveram a vida transformada porque foram literalmente restaurados. Você se lembra de algum caso assim que te marcou? Então, são, como você diz, 40 anos de profissão, então eu tive muitos casos marcantes em que eles foram além da estética, né? Eles transformaram pessoas através do sorriso. Isso realmente foi muito importante para mim. Mas essa semana eu me lembrei de um caso onde um paciente de 80 anos com que a gente chama de maloclusão de classe 3, a mandíbula projetada à frente, então um sorriso muito insatisfatório, uma função muito prejudicada. E eu propus a esse paciente aos 80 anos que ele fizesse uma correção ortodôntica. Colocasse aparelho. Colocasse aparelho. Antes de fazer, hein? Sim, antes de fazer uma reconstrução estética. E ele, depois do aparelho fixo, ele fez realmente uma reabilitação. Então fez implantes, que muitas vezes a gente precisa dessa equipe multidisciplinar, né? Sim. Às vezes tratamento de canal com endodontista, um cirurgião para fazer implantes. Então a gente precisa de outros periodontistas, a gente precisa de outros colegas de profissão, mas ele se submeteu isso e facetas de resina nos dentes anteriores. E nessa semana agora eu estive no Rio, no seu aniversário de 91 anos, com um sorriso lindíssimo, feliz, uma oclusão balanceada, equilibrada, um sorriso lindo. E eu fiquei pensando na satisfação que a odontologia pode nos dar. Como que uma profissão, né, pode conseguir corrigir, por exemplo, um defeito num paciente tendo um problema com 70 anos e fazer uma correção e ainda usufruir disso até os 91 anos. Que estimulante isso. Esse foi um dos casos que eu me lembro que me marcou na profissão, que muito é o que recompensa a gente na profissão muito, essa satisfação. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui, agradecer a sua escolha, porque através dela muitas pessoas como eu foram beneficiadas, fico até emocionada. E desejar que a sua família, que é maravilhosa, que nos apoia aqui, continue transformando sorrisos através da sua especialidade, que vai muito além da beleza. Obrigada. Eu que agradeço, Alcione. Você, além de minha paciente, você é minha amiga há tantos anos. É verdade. Eu tenho o maior prazer de te atender e realmente é uma felicidade para mim estar numa família em que a gente trabalha junto, a gente pesquisa junto e fazemos trabalhos com ciência, baseados na ciência e buscando a arte. Eu costumo dizer que a beleza, né, segundo a filosofia, eleva o espírito, né? Muito bom. E para mim, Deus criou a beleza e nos deu a possibilidade de imitá-la. E isso não é fácil. Mas eu tento isso todos os dias. Coisa linda. Parabéns, Valéria. Muito obrigada, tá? Pelo seu tempo, que eu sei que é muito apertado, mas você tirou esse tempo especial para nos brindar com um conteúdo tão maravilhoso. Você volta eu em que breve? Agradeço. Quando você quiser. Então, tá bom. E já que ela falou, né, tão lindamente da importância filosófica da beleza, eu quero te contar que em breve vamos estrear o Saúde e Beleza. Você não perde por esperar conteúdos que vão diretamente de encontro à restauração da nossa autoestima. A gente vai ficando por aqui com esse programa maravilhoso. Que conteúdo! Conta para as pessoas, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber notificações toda vez que um novo programa entrar aqui no nosso canal do YouTube. Beijão para você, até quinta. Obrigada. Saúde com Alcione Marocolo.
Oferecimento: Farmapele, saúde, beleza e performance em um só lugar. Vem pra Farmapele. Hospital 9 de Julho, há mais de 40 anos como referência em oncologia. Cruz Odontologia, 3 gerações onde tecnologia e excelência se encontram para cuidar de você. Dr. Felipe Coelho, ortopedia e tratamento avançado da dor. Instituto Edras, excelência em performance e longevidade. Viva mais, viva melhor.